Muito boa noite a todos. Eu sou Humberto, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, também especial, que sejam também bem acolhidos nesta casa. A Comunidade Espírita Ramatiz tem uma série de atividades de acolhimento, atividades também, como a campanha ali, vocês estão vendo ali no cantinho, algumas cestas básicas, que também a gente faz entregas mensalmente, então, outras iniciativas de estudo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem também pelos canais, pelo perfil no Instagram, fica sabendo de todas as atividades e se envolver mais um pouquinho é sempre um prazer. A gente está sempre também precisando de ajuda, de doações, né? E ajudas não só doações materiais, mas às vezes doação de um pouquinho do nosso tempo também. Tem sempre oportunidades para aprendermos e também para fazermos o bem. Eu vou convidar vocês, vou apagar um pouquinho a luz para a gente ir desligando um pouquinho, diminuir um pouco. Diminuir um pouquinho a velocidade, né, do nosso pensamento, acalmando os nossos corações nessa noite. Fechemos os olhos nesse momento, buscando sintonizarmos com a espiritualidade que nos auxilia, que nos protege, que cuida também desta casa, de nós, das nossas famílias. E rogamos, Senhor da vida, reunimo-nos nesta noite como aprendizes imperfeitos que desejam acertar. Que esta casa seja, acima de tudo, campo de humildade. Que o desejo de servir seja maior que o desejo de aparecer. Que a verdade seja dita com mansidão e que o silêncio seja respeitado quando for mais útil do que a palavra. Ampara-nos, Jesus, para que o estudo não seja apenas acúmulo de ideias, mas transformação real de atitudes. Que a mediunidade, quando presente, seja exercício de responsabilidade e equilíbrio. Que os espíritos amigos encontrem aqui instrumentos disciplinados e não consciências distraídas. Se houver entre nós alguém doente, cansado, alguém que necessite consolo, que receba as tuas bênçãos, a tua paz, que receba o teu entendimento, que receba o teu ânimo, porque manso é o teu jugo suave, a tua cruz. E se houver alguém também em dúvidas, que receba a luz suficiente para dar o próximo passo. Nós pedimos aos irmãos invisíveis que possam nos oferecer vibrações de serenidade, respeito e caridade verdadeira. Ensina-nos, Senhor, a servir sem exigir reconhecimento, a trabalhar sem medir esforço e a perdoar antes de sermos perdoados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor nos conceda os próximos minutos de muito esclarecimento e que cada um possa obter aquilo que veio buscar nesta noite. Muito obrigado. Amém. Muito bem. Hoje, o tema desta noite é uma página do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que diz falatórios. Emmanuel começa esta página tendo como gancho este trecho da segunda epístola a Timóteo, do apóstolo Paulo,
que diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então Emmanuel discorre, e eu vou trazer aqui alguns trechos, e depois a gente vai poder fazer algumas reflexões a respeito. Então diz Emmanuel, partindo deste trecho bíblico, que Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Poucas expressões da vida social ou domésticas são tão perigosas quanto o falatório desvairado. O falatório maligno opera nas sombras, à feição de vermes letais que destroem a paz. Já a palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. A palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Então, a reflexão dessa noite volta para o tema da palavra. A palavra é esta habilidade, né, que nós temos, esta habilidade que nos distingue de qualquer outro ser vivo aqui na Terra, que não é só manifestação, né, da nossa inteligência enquanto possibilidade de articular aqui a nossa língua junto com o nosso aparato bucal, os dentes, os lábios, e dar sentido ou direcionamento ao som que sai, né, das nossas cordas vocais por vibração, mas a palavra constituída, ela também vai refletir a vibração que vem dos nossos sentimentos, dos nossos corações, dos nossos pensamentos. A palavra, né, uma vez emitida, ela não volta. E é por isso que tão forte quanto a palavra também é o silêncio. Que muitas vezes a gente precisa, sim, falar, corrigir, né, evitar, às vezes, ou aconselhar, evitar algum direcionamento para quem parece, obviamente, perdido. Mas, por outro lado, a gente também tem que saber quando, muitas vezes, segurarmos, né, a palavra que às vezes pode ferir, a palavra que pode magoar, ou a palavra que às vezes não vai ferir, não vai magoar, mas que de repente a gente fica ali, né, achando que para tudo teríamos um conselho, um palpite, uma opinião. Eu vou dar minha opinião. E às vezes quando a gente acolhe também aquela pessoa que está em sofrimento, ou que está precisando de um consolo, que às vezes está precisando de um conselho também, às vezes o silêncio também funciona muito poderosamente. A gente teve a oportunidade de falar sobre a palavra especificamente, até o mês passado tivemos uma palestra que diz a palavra, falava das palavras, o poder das palavras. E era uma lição também contida no mesmo livro, Vinha de Luz, de Emmanuel. E a gente falou exatamente o quanto a palavra, né, aquilo que muitas vezes sai da boca, reflete aquilo que nós temos no coração, né? E Jesus fala isso no seu Evangelho. Hoje, a lição é quando a gente talvez perde o freio, né, da palavra. Aqui Emmanuel chama de falatório. Mas seria... O que são os falatórios, né? O que é a fofoca, a maledicência, o disse que disse? A gente precisa ter
cuidado, né, quando às vezes a gente perde o controle das palavras e muitas vezes o assunto até começa despretensioso, inocente, e de repente a gente já está ali emitindo alguma opinião para coisas que não fomos chamados a emitir opinião, ou mais ainda, muitas vezes, ou algumas vezes, censurando, julgando a atitude, o gesto, ou mesmo as palavras de outras pessoas. E aí aqui, refletindo nesse contexto, né, da palavra como expressão do nosso coração, dos nossos sentimentos, e aí por isso que Emmanuel termina a sua página lá em Vinha de Luz, dizendo que ela é índice da nossa posição evolutiva, porque a gente até consegue, né? Algumas pessoas até conseguem, às vezes, disfarçar. Às vezes, aquele que é mau, o bandido, ele também usa as palavras ali de forma sedutora, ou usa bem as palavras. Isso não quer dizer que ele está mais evoluído que ninguém, né? Porque se ele usa as palavras, faz uso disto com a finalidade de obter vantagens às custas de prejuízo de outrem, com certeza isso não reflete posição evolutiva. Mas mesmo este que usa das palavras de forma ardilosa ou manipuladora, ele não sustenta em algum momento, com certeza, ele há de revelar aquilo que realmente o seu coração expressa. Porque, mais uma vez, como diz a passagem, né, do Evangelho, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aí, muitas vezes, a gente, né, sem perceber, de repente a gente se encontra ali numa roda e a conversa, como eu falei, que está ali despretensiosa, de repente ela passa sobre um acontecimento, alguma pessoa que está passando por uma determinada situação, de repente ela passa sem percebermos. E esse é um detalhe aqui que a gente tem que estar atentos, né? Dentro da nossa vigilância. É que às vezes a gente começa o assunto com uma finalidade até enobrecedora, mas de repente quando vê a gente já está julgando, ou taxando, rotulando, comparando, às vezes até censurando. Então esse é o uso aqui que Emmanuel traz, o uso que ele atribui à palavra, né, que ele chama de falatório, é exatamente quando a gente perde, né, este freio. Por isso, como a gente fala aqui, que poucas expressões da vida social ou doméstica, que mesmo dentro de casa, né, são tão perigosas quanto o falatório desvairado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, vejam que para o peso do que a gente digita. O livro Vinha de Luz, ele foi publicado em 1968. E Emmanuel traz, como eu falei, falatório, muito nesse contexto do disse que disse, da fofoca, da maledicência, que, na verdade, isso acontecia desde que a gente passou, talvez, a usar as palavras, e mesmo naqueles poucos anos que Jesus esteve entre nós, a gente vai encontrar uma série de passagens na Bíblia em que atribuem a Jesus que ele cura por auxílio de Belzebu, que ele, na verdade, é um mentiroso, é um mágico que faz os seus milagres, na verdade, são todos truques, que ele mente quando diz que seria o Filho de Deus, ou muitas vezes até com escárnio, né? Como aconteceu, inclusive, quando ele é preso e levado diante de Pôncio Pilatos, ele sofre dos fariseus, dos julgadores, que queriam alguma coisa para poder condená-lo, para poder matá-lo,
E ele assertivamente responde, com calma, com mansidão, e às vezes se faz do silêncio, sim, para também não criar embate, porque muitas vezes a gente, como eu falei, muitas vezes a gente tem que recuar, né? A palavra guardada, ela às vezes vai ter mais sentido ou mais valia do que a palavra desenfreada emitida. Então isso não é primazia de agora, mas com certeza, quando Emmanuel ditou, ou por auxílio de Francisco Xavier, nos legou esta página, né, ele estava longe de a humanidade, a nossa comunidade, estava longe de pensar que hoje as palavras, né, elas têm uma dimensão, uma possibilidade de espalhar, né, de chegar, de atingir multidões que há pouco tempo atrás, né, menos de 100 anos atrás, não existia. Então, nessa era da conexão, como que esta página de Emmanuel se torna atual na era que nós vivemos hoje? E essa é a reflexão que eu vou desdobrar aqui com vocês. Então, ontem, no passado, a maledicência, a fofoca, o julgamento, a palavra desenfreada era doméstica. O que ele quis dizer? É muitas vezes falado dentro de casa, ou nas rodas de conversa, né? Entre chá de amigas, ou nos bares, os homens também, né? Quando fala, a gente acha que fofoca é só mulher que junta, né? Para fofocar, mas não é não, gente. Isso aí eu posso, como representante aqui do sexo masculino, dizer para vocês que não tem sexismos aqui. Viu? Embora a tradição tenha trazido essa ideia, né, de que isso é coisa, a mulher que gosta de uma fofoca, não, o homem também ele vai para o futebol, ele gosta de, terminou o futebol, ele gosta de sentar no bar, para falar também dos outros. Então, quando ele fala que a maledicência era doméstica, é porque era em pequenos núcleos, pequenos grupos, às vezes dentro de casa, né, às vezes nos pequenos encontros, não havia essa conectividade, eu não conseguia, estando aqui, por meio do meu aparelho, né, falar com quem às vezes está a quilômetros, às vezes está em outro país. Só que hoje, e esse é o nosso cuidado, ela se torna viral, ela se torna pública. Aquilo que ela falado ali na privacidade, né, vamos dizer assim, de repente a gente dá um enter, aperta um botão e todo mundo, e essa palavra vai atingir milhares de pessoas. E pública e permanente, que é aquilo que eu falei para vocês, a palavra emitida, ela às vezes não volta. E não tem jeito. Ah, mas aí ele arrependeu. Quantas vezes a gente já viu isso? Ele arrependeu, ele apagou, foi lá e apagou. Ah, mas alguém já tirou um print e já espalhou. Aí ficou até, deu mais publicidade ainda. Então, não dá para voltar, Humberto, dá para apagar. Não, não dá. Alguém registrou, alguém leu, alguém vai contar. Assim como a palavra também falada, né? Que quando a gente emite, eu sei que às vezes a gente se arrepende do que diz, e isso é normal, é falível, é do ser humano, mas quando a gente arrepende, falou ali disse ali alguma palavra que feriu, muitas vezes até nosso companheiro, nossa companheira, os nossos filhos, nossos amigos, e às vezes a gente volta, né, e desculpa, não queria dizer isso. O perdão, ele é divino, a misericórdia é regra, a gente, obviamente, que devemos ser misericordiosos também, mas às vezes a ferida está lá, né? Aquela palavra que sai ali como uma bala, ela penetra, ela machuca. Mesmo que depois a gente peça desculpas, a ferida pode ficar. Então a gente tem que ter cuidado, exatamente com esse caráter, né, que muitas vezes se torna permanente das palavras emitidas
das palavras proferidas e hoje das palavras também digitadas. Então, qual que é a anatomia do falatório moderno? Atualizando, como eu disse, né, a página de Emmanuel. O falatório, ele não se limita mais ao que falamos, né? Ele inclui, às vezes, o que curtimos. Porque, às vezes, aquele cliquezinho ali no coração, num joinha, muitas vezes você está endossando. Não, mas eu não falei nada. Mas aquilo também é visto como uma forma de comunicação. Eu me comunico. Eu, muitas vezes, endossei aquela ideia, aquela manifestação, aquele texto, né? Mais ainda também, quando replicamos, porque aí às vezes a gente ajuda a proliferar. E o que comentamos, que também traz validação. E é claro, gente, que aqui, não é que eu estou dizendo que curtir, replicar, né, repostar, comentar, não é que a gente não, dentro de, hoje, sendo nós seres hoje conectados, né, e não tem jeito de ser diferente hoje, não é que a gente não possa fazer isso, mas é quando a gente faz isso dentro de um contexto de falatório, ou de um contexto de palavras que machucam, que agridem, que julgam, que censuram, né, que ferem. Aí nós passamos a ser, sim, às vezes corresponsáveis por aquilo. Porque ao fazermos dessa forma, nós estamos o quê? Amplificando o verbo. Porque de fato antes era difícil, como a gente falou, né? Um comentário ali em casa, junto com numa roda de amigos, o mesmo que acontecia no mundo, né? Demorava dias, semanas, para que nós tivéssemos conhecimento. E hoje é tudo no espaço de um clique. E aí a gente passa a amplificar esse verbo. Então a tecnologia, ela ampliou o alcance, mas ela não modificou a responsabilidade. Atos, palavras, pensamentos e agora as postagens, né, revelam a zona mental de onde procedemos. Daí, mais uma vez, aquela recomendação, né, que nunca perece. A recomendação evangélica do orai e vigiai. O que é a vigilância? É exatamente a vigilância de quem? Sabendo que todos nós aqui, seres ainda imperfeitos que somos, aprendendo ainda, somos crianças espirituais que ainda estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções muitas vezes. Então é plenamente possível que um dia a gente esteja mais empolgado, outro dia estamos mais retraídos. Algum dia nós estamos mais alegres, felizes, outro dia a gente está um pouco mais preocupado, tristes, algo que nos perturba. E aí de onde vem a vigilância? Exatamente não deixar que esses sentimentos, quaisquer que sejam eles, possam às vezes afetar as nossas ações e, sobretudo, as nossas palavras. Essa, como eu falei, a assertividade do vigiai. Vigiai as nossas palavras, vigiai a nossa boca. Para que, não pegando a gente, né, falar assim, nossa, eu estava num dia ruim hoje, então hoje é o dia de eu ficar em silêncio. Ou exercer o silêncio. Eu estou azedo, né? Então, melhor segurar. E aí, na hora das redes sociais, segurar o dedinho, né? Porque, às vezes, nesse impulso, a gente começa, o dedo vai, né? O dedo vai, passa e curte, passa e comenta, passa e responde. Então, na era digital, não basta vigiar a língua. É preciso também vigiar os dedos. Aí já não é um impulso mais da palavra falada, né? Da palavra, como eu mencionei,
vibrada das nossas cordas vocais, do som, da vibração das nossas cordas vocais, mas dos nossos dedinhos rápidos. Cada postagem, ela também é uma emissão vibratória, que cria formas mentais, que nos vincula, às vezes, né, a quem as recebe, a quem interage, porque a gente cria uma impressão. Né? Quando estamos conversando com alguém, quando estamos aqui mesmo, vocês me escutando, a gente traz vai levar, de cada um daqui vai levar uma impressão do que refletimos hoje. E quando a gente interage também nas redes sociais, aquele post, quem a gente segue, com quem a gente interage, também gera uma impressão, e uma impressão vibratória. Se a gente busca conteúdos tortos, a nossa cabeça vai pensar torto. Porque, gente, é sintonia, é rádio, é frequência, é vibração, é física. Então a gente tem que também atentarmos, não só com quem a gente às vezes está ali seguindo, interagindo, mas quando nós, enquanto agentes, né, também atentarmos para aquilo que a gente muitas vezes compartilha, como eu falei, ou diz, eu vou emitir minha opinião aqui, mas vai ajudar? Será que vai ajudar? Então, onde julgamento substitui a compreensão, então, quando ao invés de compreendermos aquela situação, ao invés de termos, né, um sentimento empático, entendendo que muitas vezes aquela atitude pode ter sido, às vezes, impensada, com as suas, tendo as suas motivações, sejam elas reprováveis ou não, mas quando a gente passa, em vez de compreender, passamos a julgar, isso gera um problema, né? Quando a gente passa a expor, em vez de ajudar, em vez de consolar, em vez de acolher, isso também passa a ser um problema, onde deveria haver caridade, e aí eu não digo só caridade material, física, né, mas a caridade moral, a caridade de, vi um post seu aqui, estou preocupado, está tudo bem? Liga, né? Isso também é caridade. O tempo que a gente dedica, o nosso tempo, que é precioso, a gente sabe. Então, quando a gente deixa de fazer isso para retroalimentar, muitas vezes, aquele falatório, a gente está alinhando vibracionalmente aquela frequência, aquelas energias. Então, aí é tudo, como eu falei, é rádio. Na hora que você sintoniza ali aquela rádio, o que acontece? Você vai ouvir só aquelas músicas, né? Sintonizou a rádio de música sertaneja, rádio de música sertaneja. Sintonizou a rádio de música rock, vai ouvir rock. Então, se a gente sintoniza vibracionalmente com a fofoca, a maledicência, o julgamento, a gente vai, nós inconscientemente, né, acabamos nos achando como que juízes que julgam, comentadores da vida alheia, né, que tem sempre um comentário, uma opinião, então vou dar só a minha opinião, e a gente às vezes passa, né, nós temos a tentar, é o cuidado, e aí vejo, gente, não é que a gente não possa dar a nossa opinião, muitas vezes para quem está ali próximo a gente, se sente perdido, e a gente pode sim acolher, mas com empatia, né, auxiliando, trazendo uma experiência, olha, eu entendo o que você está passando, mas será que se fizer desse jeito, o resultado não pode ser outro? Ou quando aconteceu isso comigo, eu fiz dessa forma, deu certo, será que não pode funcionar com você? É claro que a opinião ela é bem-vinda. O duro é quando a gente ultrapassa aquele limite da opinião empática, que acolhe, que consola, que abraça, né? Para a opinião que
Tá vendo? Eu falei para você, você não me escutou. Cabeça dura, olha, já começam os julgamentos, os adjetivos. Teimoso, é isso mesmo, que bom, tá vendo? Agora aprende, bem feito. Há um limite, né? A gente tem que ter cuidado em transitar nesse limite. E aí, refletindo sobre isso, vamos fazer um convite aqui, uma breve viagem interior. Ainda sob as palavras de Emmanuel, o texto que a gente falou, trazendo um pouco para esse contexto digital. Vamos só refletir, né? Quando é que foi a última vez que você compartilhou algo sem verificar? Aquela coisa do dedo que vai, quando viu, já foi. Quando foi a última vez que comentou sob impulso? E, de novo, não é que eu não quero ninguém retraído, gente. Eu também tenho redes sociais, eu adoro. Mas é o uso responsável. Sabendo agora, né, que por trás de uma curtida, um comentário, muitas vezes a gente pensa que é tudo inocente e não é. Guarda uma responsabilidade. Né? Cria um impacto na outra pessoa. Gera uma publicidade, as pessoas estão vendo. E alinha campos vibracionais. Então, quando foi a última vez que falou de alguém que não estava presente? Esse talvez é o mais difícil, né? Aí, o mandamento do vigiar os dedos, acho que a gente já tinha trazido isso. E, porque pensem vocês, se Jesus tivesse um perfil, o que ele publicaria, será? Ou como ele reagiria? Porque como eu falei aqui, e se nós formos lá, Mateus, capítulo 24, em diante, quando Jesus é preso, né, após a delação de Judas, e aí os acontecimentos que transcorrem depois disso, nós vamos ver que Jesus tinha haters também. Né? Ele não era uma unanimidade, obviamente. Mas ele jamais virou as costas até para aqueles que o julgavam, que o traíram. Né? Até para aqueles que o caluniavam. Então Cristo acolhe. Ele não vira as costas, ele não bloqueia, ele não cancela. Fazendo um paralelo aí com as ferramentas digitais. Então, se fosse hoje, pensando em Jesus como o ser espiritual mais elevado que já desceu sobre a terra, nosso modelo e guia, como é que como é que isso se daria, né? Será que a gente... Porque aí, a partir disso, a gente consegue, pelo menos, fazermos um exercício, uma peneira. Né? Chico Xavier tem uma... No livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma passagem que ele conta que no momento, né, de fadiga, de cansaço, porque afinal Chico Xavier também não foi unanimidade, né? A gente também sofreu também foi acusado de místico, de bruxo, de falso com relação às suas cartas, e no entanto ele falou, como é que a gente faz? E Emmanuel aconselhou o seguinte, olha, quando você estiver com vontade de responder, você usa o golpe da água. Mas como é que é isso? Pega um copo d'água, enche a boca e segura. Não engole. Aí você tenta falar.
Porque se a gente for responder, vai se molhar, não vai dar certo. E aí, com esse gancho muito simples, né? Uma lição assim tão didática, vamos dizer assim, um exemplo tão simples de Emmanuel, a gente pode encontrar também, juntando aí outras obras, umas como se fossem passos, né? Assim que a gente mentalmente fazer ali, que antes de publicar ou antes de repassar adiante, principalmente, a gente se perguntar, isso é verdadeiro mesmo? Será que isso aqui que... mas está na internet, né? Mas está lá no grupo, alguém pôs no grupo lá, realmente, no grupo de amigos, mas eu vou pôr no grupo família. Mas antes, espera aí, deixa eu olhar direito, com calma isso aqui. Deixa eu procurar saber, né, se for principalmente temas... Claro, se tratar de temas que a gente, às vezes, polêmicos, será que isso é verdadeiro? Então, se não houver verificação, e a gente, no automático, reposta, muitas vezes uma fake news, alguma coisa assim, a gente está contribuindo com o falatório. É útil, no sentido de que, poxa, eu recebi isso aqui no grupo, olha, tá dando uma dica aqui, cuidado, alerta, ou você sabia que você pode fazer isso e você vai ter maior sucesso em alguma coisa, isso é útil, claro, isso constrói. Mas se de repente é algo que, para elevar um, está decrescendo, diminuindo o outro, né? Comparando, aí já não tem mais utilidade. Então, será que vale a pena repostar, mandar adiante, ou mesmo comentar? E, por fim, se é justo, né? Quando fala bondoso, na verdade, se é justo. Obviamente que nem todas as mensagens elas precisam ter um cunho em termos de caridade, de benevolência, mas é bondoso no sentido, é justo, é ok, é legal, não tem... É às vezes inocente, né? É nesse sentido. Então, se a gente passar por essas... Se aquilo que a gente recebe de enxurradas no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, nas outras redes sociais, se a gente, às vezes, filtrar. E às vezes não é só repostar, não, porque às vezes a gente repassa depois, recebe no online e repassa no presencial, né? como dizem os termos. Recebe online e repassa presencialmente. Porque às vezes é aquele vídeo que a gente assiste, e às vezes eu não repostei, não, mas aí está no primeiro, chegou no trabalho, amanhã já, nossa, você viu? Mas não vi não. Não, tem um vídeo aí rolando, e aí a gente já, não, e aí vira um telefone sem fio, né? Porque a pessoa que me escutou, ela não viu o vídeo, ela só me escutou. Então já passou por um filtro. Aí ela vai contar para o outro amigo na hora do cafezinho no trabalho. Aí já virou um outro filtro. E aí a coisa perde o controle. E aí é que nessas horas, mais uma vez, né, é que nós ponderamos, refletimos sobre a virtude também do silêncio. Mais uma vez, da palavra não dita. Então, qualquer um de nós pode e deve escolher o silêncio quando o ambiente estiver inflamado, quando aquele assunto estiver borbulhando, e de repente a gente... você viu? Não vi. Não sei, não vou dar minha opinião, não sei do que você está falando, não vou entrar nessa. A gente pode escorregar, não tem problema. O que você achou? No sentido de julgamento. Às vezes as pessoas querem o nosso julgamento. Você viu aquilo que aconteceu? O que você achou? Eu acho que cada um, né, depois cada um vai cuidar da sua consciência e vai responder por isso. Não preciso emitir o que eu pensei ou mais ainda, eu não preciso emitir um julgamento.
mas, de novo, compreender, acolher, entender e vamos cuidar da nossa... Né? Eu tenho certeza que problemas e desafios, né, nesta vida é o que não nos falta. Então, se a gente fica, às vezes, perdendo energia, gastando energia com essas coisas, a gente negligencia a nós mesmos, a quem está próximo de nós, a nossa família, o nosso lar. Então, decidir não compartilhar não é só digital, não. Isso aqui que eu estou falando, decidir não reverberar, não falar, né, não comentar ali no cafezinho, no bar, na reunião com os amigos. O que não edifica também é uma ação espiritual poderosa. A gente precisa entender isso também. E aí, santificar a presença. Né? Porque, como eu disse para vocês, isso várias vezes, em várias passagens, até no Livro dos Espíritos, organizado ali por Allan Kardec, uma das perguntas é exatamente, então, se o nosso objetivo aqui é evoluirmos e sermos melhores pessoas, e sermos espíritos melhores, até chegarmos a espíritos perfeitos, então o segredo é fazer como os orientais ou algumas seitas ou doutrinas de vamos para um lugar deserto, isolar-nos do mundo. E aí os espíritos responsáveis pela codificação falam, não, isso é muito mais um egoísmo do que algo que vai nos levar a nossa reforma íntima. Por quê? Porque a gente melhora o quê? A gente não aprende não é indo para a escola? A gente não aprende, não é errando na prova lá, você tirou 6, estuda mais na próxima para melhorar. Né? Ou a gente aprende nos recolhendo, nos isolando, evitando o contato com os nossos outros irmãos. Então, lá no Livro dos Espíritos, essa pergunta ela já tinha sido bem abordada, que é claro que é louvável, a gente vai fazer um retiro, meditar, o próprio Cristo, né, foi para o deserto e também teve os seus dias de jejum, de oração e meditação. Mas quando se escolhe isso como meio de vida, aí não faz sentido, porque como é que vai chegar um ponto, como é que a gente vai melhorar? Se não no dia a dia, com o outro, né, nos desafios da vida. Então não tem jeito de fugirmos das redes sociais. Você pode até optar, e ok também, tem quem consiga, mas somos seres conectados, não tem jeito. Agora, é santificar a nossa presença, né? Transformando a nossa presença nas redes sociais. Como eu falei, usando para uma ferramenta de conexão, porque é maravilhoso, como da gente, às vezes pelas redes sociais, eu tenho a oportunidade de falar com amigos que estão, às vezes, em outros estados, outras cidades, né? E não estão fisicamente presentes, e aquilo nos aproxima. A gente fica sabendo o que está acontecendo com um, com o outro, e tem as suas vantagens e são inequívocas. O que a gente não pode como eu falei, aprender a lidar com esse pêndulo, né? Não passar daquele limite, daquela barreira. Então, quando nós estamos presentes, somos seres conectados, estamos ali nas redes sociais, e aí, a partir disso, usando para nos conectar legitimamente, com amor, com as pessoas que nos interessam, ou seja, até de modo comercial, né, falando, que às vezes você tem redes sociais também que você está ali conectando com clientes, com pessoas que às vezes a gente vai buscar também formas, né, de incrementar a nossa renda, o nosso sustento. Isso é tudo legítimo, mas com verdade, com honestidade, sem julgar, né, sem condenar, consolando, incentivando o bem, né, cortando a corrente do mal. Aquilo que não edifica, não precisa de eu ser mais um. Né, aquilo que destrói, eu não preciso ser mais um que vai lá e dá uma paulada e termina de bater, ou de chutar cachorro morto, algo assim. Né? Então,
No fim, nós não seremos lembrados certamente pelo número de seguidores, ao fim da nossa jornada, né, aqui na Terra, mas com certeza pela quantidade de corações, não aquele coraçãozinho, né, de curtidas que a gente recebe, mas aqueles corações verdadeiros que nós ajudamos a aliviar. E aí, que a mensagem de Cristo e dos Espíritos que nos amparam, né, nos ensine a usar a palavra como ponte e nunca como arma. Obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos agora passar o momento do passe. Então vamos todos neste momento, ainda com as vibrações das palavras, da mensagem do Evangelho expostas aqui esta noite, em nossos corações, vamos recolher, cerrar os nossos olhos e buscarmos, neste momento, um lugar, a lembrança de uma pessoa, seja nossa casa, nossa família, um ente querido que às vezes não pôde estar aqui ao nosso lado, recebendo também dessas bênçãos, dessas boas vibrações e energia. Que nós possamos também com o nosso pensamento, buscá-los e trazê-los para próximos dos nossos corações. Senhor Jesus, é com o pensamento em Ti que nós pedimos a Tua paz, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos na noite de hoje. Obrigado por inspirar-nos a mensagem na noite de hoje. Nós te rogamos, para além do agradecimento, os bálsamos de que necessitamos, cada um na sua necessidade, que nós possamos recebê-los com o teu auxílio, com o auxílio da espiritualidade maior, por intermédio do passe, da energia que nos acolhe, que nos acalma as nossas células, o nosso perispírito, os nossos corações e sentimentos. Mestre Jesus, acolha também aqueles que não puderam estar aqui, que nós e os quais buscamos em pensamentos, que eles recebam também da Tua bênção, da Tua misericórdia, do Teu amparo, do Teu socorro. Auxilia-nos para que possamos sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Na nossa jornada, em direção ao reino de Deus, que, como o Senhor bem disse, não é deste mundo, mas que sim, começa dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, que nós possamos retornar aos nossos lares com tranquilidade, com paz, com segurança. Temos um ótimo restinho de semana. Amém.